Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos na queimada da Barra do Mendes, na casa da tia Jane e da tia Ziza. Leremos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12, 14 e 15. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aqui nós temos uma revelação de Deus para os nossos corações acerca da importância de ter o Espírito Santo. No versículo 12, Paulo nos ensina que o Espírito Santo nos foi dado para conhecermos o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, a gente só consegue conhecer a Deus, conhecer a sua graça, a sua bondade, o seu amor. A gente só consegue conhecer a palavra de Deus pelo dom do Espírito. Somente através do Espírito Santo nós conseguimos compreender as coisas de Deus. Somente mediante a ação do Espírito de Deus em nossas vidas é que nós temos entendimento sobre as questões espirituais. E por isso ele diz, logo no comecinho do versículo 12, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Isto demonstra claramente que há dois espíritos agindo na terra: o Espírito de Deus e o Espírito do maligno. Obviamente que o Espírito de Deus coordena milhões ou bilhões de anjos em nosso favor. A Bíblia diz que os anjos são quais labaredas de fogo, ministros em favor dos que hão de herdar a vida eterna. Assim também, o espírito do anticristo, o espírito do maligno, coordena milhões ou bilhões de espíritos caídos que guerreiam contra a humanidade, promovendo todo tipo de mal, potencializando a rebeldia contra Deus, potencializando a iniquidade. Aqui cabe uma pergunta: a qual espírito você pertence? Você pertence ao Espírito de Deus, ao reino de Deus, ou você não quer compromisso com ele? É importante que a gente jamais se esqueça disso, porque só há dois caminhos: o céu e a condenação eterna. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Também Jesus declarou: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição eterna, mas apertado é o caminho e estreita é a porta que conduz à vida eterna. Assim, a Bíblia nos ensina que há dois destinos eternos. E se você deseja ter como destino eterno o céu, a casa de Deus, a presença de Deus, você precisa se comprometer com Jesus. Você precisa ter uma aliança com Ele, entregando-se incondicionalmente a Ele. E por isso Ele mesmo disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Ele ainda diz também: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, então siga-me. E complementando, eu quero citar outro texto de Jesus, onde ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Ora, se você é de Deus, se você tem o Espírito de Deus, se você vai morar eternamente com Deus, obviamente, você conhece a voz do bom pastor Jesus Cristo, você reconhece a voz do sumo pastor, que é Jesus, único mediador entre Deus e os homens,
e você segue a Jesus. Você segue pelo caminho da cruz. Você segue pelo caminho da renúncia. Aquele que é nascido de Deus tem o Espírito de Deus e é guiado por ele. Anda em novidade de vida. E todas as coisas velhas ficaram para trás, tudo na sua vida se fez novo e agora ele vive para Deus, vive para a glória de Deus. Continuando, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas são discernidas apenas espiritualmente. O homem natural é aquele homem que ainda não teve uma experiência real com Jesus. É aquela pessoa que ainda não foi regenerada, que ainda não nasceu de novo. É aquela pessoa que ainda não conheceu a Jesus Cristo e ainda não o recebeu como único e suficiente Salvador. Este é o homem natural, que não tem a presença do Espírito Santo em seu coração. Ou seja, o Espírito Santo não habita em seu espírito. E por isso ele é chamado na Bíblia de homem carnal ou natural. Se você deseja ser uma pessoa espiritual, ou seja, se você deseja ter o Espírito Santo habitando consigo, se você deseja ser templo do Espírito Santo, é necessário que você confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, como único mediador entre você e Deus, como único e suficiente Salvador. E o versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Ora, para que consigamos compreender as questões espirituais que envolvem a nossa vida na terra, é necessário que tenhamos o Espírito Santo conosco. Somente o Espírito de Deus nos dá entendimento acerca das questões espirituais. As pessoas que não têm o Espírito Santo habitando em seus corações não conseguem compreender o plano de Deus para a salvação de suas almas. Elas não têm discernimento das coisas do céu. Elas não conseguem compreender a manifestação de Deus na terra entre os homens através do seu Espírito. Assim, elas ignoram a Deus, continuam no caminho da rebeldia contra Deus, continuam no caminho da desobediência, obstinação e dureza de coração. Porque quem faz a obra em nossos corações é o Espírito Santo. Assim, a gente só consegue se aproximar de Deus e ter comunhão com Ele e viver na presença dEle se a gente realmente tiver o Espírito Santo agindo em nossos corações. E justamente por isso o pastor Wagner vai orar neste momento, para que você receba esta graça de Deus, para que o seu coração se abra pelo poder do Espírito Santo que convence o homem acerca da justiça, do juízo, acerca do pecado, da justiça e do juízo, melhor dizendo. Você receberá o dom da graça de Deus mediante a ação do Espírito Santo que te faz nascer de novo. O Espírito Santo gera fé no coração, o Espírito Santo promove a regeneração, o Espírito de Jesus Cristo faz você entender o plano de salvação eterna, confessando a Cristo como Senhor da sua vida. E o pastor Wagner vai orar com este objetivo. Antes, porém, eu quero te pedir um favor. Inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe, para que outras pessoas sejam alcançadas com esta palavra de Deus, a palavra da restauração, a palavra da verdade, e assim muitas pessoas sejam abençoadas. Quando você curte, compartilha, você está cooperando com Deus para que esta palavra seja amplamente difundida. E que o Senhor te abençoe. Pastor Wagner. Aleluia. Senhor Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, graça nós te damos, Senhor, por esta manhã.
Pai, visita os corações dos teus filhos. Amém, Jesus. Ó Deus, vai aquebrantando, Senhor. Sim, Pai. Quebra esse coração de pedra. Deus. Senhor da glória, Em nome tira de Jesus. toda maldade, ó Pai, do coração Sim, do ser humano. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, dê um coração renovado. Deus. Deus, ó Pai, um coração sincero. Sim, Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós cremos, Senhor, que Amém, esta Jesus. palavra está chegando a cada ouvido de Oh, cada ouvinte, abençoa, Deus. cada internauta, ó Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, que esta palavra venha chegar em cada lar, Sim, em meu cada Deus. família, ó Pai. Amém. E que eles possam ouvir a voz do Senhor. E Pai. que eles possam reconhecer a voz do Sim, Senhor. meu Deus. Pai, quantos aí, Senhor, já não reconhecem mais a tua voz? É verdade. Quantos aí, ó Pai, já não reconhecem mais o Senhor Deus? Amém, Mas o Senhor tem Jesus. falado ainda na terra. O Senhor ainda tem se revelado ainda meu na Deus. terra, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem falado para os seus escolhidos, Oh, para aqueles que são sinceros, íntegros e retos perante o seu Pai. Amém. Eu creio, Senhor, meu Pai, que haverá libertação nesta casa, Nome de Jesus. haverá libertação nesta família, que as Nome de correntes estão se quebrando, Sim, que as meu cadeias estão se quebrando, Nome de que as algemas estão se quebrando, Pai. Sim, A tua Deus. palavra diz, Senhor, que aquele que está Oh, em Jesus, Cristo, nova querido. criatura é. É Eis que verdade. as coisas velhas já se passaram e Aleluia. tudo já se fez novo. Sim, meu Senhor Deus. da glória, olha para este homem, olha para esta Sim, meu mulher. Pai. Meu Deus, ó Pai, arranca toda a confusão do Sim, inimigo. Senhor Deus. Pai, quebra todo bloqueio, Senhor. Amém. Pai, que eles venham ouvir esta palavra, que eles venham Sim, abrir o Senhor. coração e receber, Senhor. Amém. Pai, que eles não venham endurecer os vossos É, corações Deus, em nome quando de ouvir Jesus. esta mensagem. Sim, Senhor Senhor. da glória, mensagem que liberta, Oh, mensagem que Papai, transforma, Deus, mensagem que Papai, levanta, Papai. mensagem que restaura. Ó Deus Amém, Todo-Poderoso, eu creio, Senhor, Sim, meu que depois Deus. desta mensagem haverá testemunho e o teu nome será Pai glorificado. Santo. Ser com eles e com o ministro Em nome do de teu Jesus. evangelho. Nós liberamos toda sorte de bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Amém. Espírito Santo.